Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar. Segunda leitura, a igreja nos apresenta para este que é o quarto domingo do Advento. E a segunda leitura se encontra lá em Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7, que diz assim: Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, estamos diante do início da carta de São Paulo aos Romanos. E o que acontece? Na comunidade de Roma nós tínhamos dois grupos, né? O grupo das pessoas que vinham do judaísmo e, portanto, não eram consideradas pagãs. Elas vinham do judaísmo e tornavam-se cristãs depois desse processo de conversão, de conhecer quem é a figura de Cristo. E, por outro lado, nós tínhamos o grupo de pessoas que eram do meio pagão e que, portanto, não eram do judaísmo originalmente. Conheceram Jesus, abraçaram então a fé e tornaram-se cristãs. E aí começava a ter uma pequena contenda na comunidade. Porque para algumas pessoas parece então que o grupo de quem vem do paganismo era um tipo de cristão de segunda categoria. E Paulo também nesse momento, nessa segunda leitura que acabamos de ler, ele quer alfinetar esse povo, né? Dar orientações pastorais de que a coisa não é bem assim como muita gente está pensando. Então, vamos lá aprofundar para que você entenda o que é que eu estou pontuando. Primeiro, Paulo começa a carta falando, e era normal, você começa a carta dizendo quem escreve e para quem escreve. Ele começa a dizer: Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Interessante, né? Paulo se coloca como escravo, aquele que serve. E ele também se intitula apóstolo por vocação. Isso é muito importante porque naquele contexto, muita gente enxergava que os apóstolos de verdade eram apenas aqueles que tiveram contato direto com Jesus ainda em vida. Mas Paulo, quando se converte, ele de fato, Jesus já não está mais vivo corporealmente, né? Mas aí o que acontece? Paulo coloca: eu sou apóstolo por vocação, porque Deus me chamou, porque Deus me escolheu, né? E aí, primeira chave de leitura que a gente precisa entender é justamente a vocação que Paulo vai agora também, inclusive, discutir sobre isso nos próximos versículos. E aí ele fala que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras. Ou seja, o Evangelho é um cumprimento. Não é apenas uma moda, não é invenção de quem está a proclamar, mas o Evangelho é o cumprimento de uma promessa. E é isso que Paulo deseja também enfatizar, né? Ele vai dizer que esse evangelho diz respeito ao seu filho, que é descendente de Davi, segundo a carne. Tudo isso que ele está colocando é para poder confirmar para aquele público que vem do judaísmo que Jesus é o Messias prometido pelos profetas lá no contexto, então, do Antigo Testamento. E aí no versículo 5, Paulo vai dizer que é por causa de Cristo e é por Jesus que se recebe a graça da vocação para o apostolado. Tudo isso para trazer a obediência da fé a todos os povos pagãos. Ou seja, Paulo está colocando que a graça do apostolado vem de Jesus Cristo. Então, minha vocação, ela não vem por mérito. É porque eu fiz muito e como eu fiz muita coisa, Deus vai me agraciar com algo. Não. A palavra graça quer dizer algo gratuito. Não vem devido a você que está recebendo. Então, por exemplo, a gente não pode começar a achar que eu me tornei padre porque eu me esforcei muito quando eu era acólito, por exemplo. Eu sou freira
porque eu rezava muito texto todo mês de maio. Então parece que a minha vocação ela é um mérito meu, é porque eu cheguei a um estágio específico, naquele estágio específico eu ganho um prêmio. Não, vocação não é prêmio. Vocação é um presente gratuito dado por Deus. Por que Ele me chama? Não sei. Deus poderia me chamar para outra coisa? Poderia me chamar para outra coisa, mas Ele não quis. Foi escolha dele. Então, por exemplo, eu sou professor, gente, de matemática, inclusive, né? Que parece que não tem muita coisa a ver com teologia. Mas eu sou professor e amo ser professor e sou realizado como professor, não porque eu mereço, mas porque Deus quis assim. Deus poderia ter me feito outra vocação, sei lá. Deus poderia ter me colocado para ter vocação a comércio. Eu não nasci muito para isso. Deus poderia ter me dado a vocação de ser, sei lá, médico, mas Deus não me colocou para isso. Deus poderia ter usado meu conhecimento matemático para ser engenheiro, mas Deus não me chamou a isso. Deus me chamou a ser professor. É uma vocação que eu abraço, embora além de vocação também seja minha profissão. É graça, não é mérito. Não é por causa de mim, é por causa de Deus que me ama e que tem misericórdia de mim, acima de tudo. E aí essa graça gera então a vocação e essa vocação gera o apostolado, que é missão. Então, a graça de Deus me leva a uma vocação e abraçar essa vocação implica na missão. Toda fé de verdade ela gera missão, né? E aí no versículo 6, Paulo, que já tinha falado dos pagãos, diz que entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. Entre o povo pagão, Deus chamou um grupo específico de pagãos para se tornarem cristãos. Então, Paulo coloca, e entre vocês que são pagãos, que muitos acham que vocês são cristãos de segunda categoria, vocês também têm o mesmo chamado, que é de serem discípulos de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, não importa quando aconteceu a tua vocação, de que forma aconteceu a sua vocação, se antes de hoje ser tão da igreja, você era uma pessoa que não tinha nada a ver com a igreja, você até podia ser ateu, não importa, você tem o mesmo chamado que todo mundo, a ser discípulo, aquele que segue. E aí no versículo 7, Paulo finaliza colocando: a vós todos que morais em Roma, que são os romanos, amados de Deus e santos por vocação. E aí eu finalizo falando sobre isso, né? Santos por vocação. A santidade não é somente para uma elite espiritual, só essa galerinha que é santa. Muita gente acha que os santos que estão a interceder por nós no céu, eles na verdade são a elite de todo mundo que é católico. Não. Na verdade, o fato de sermos santos por vocação não é pela nossa perfeição, é porque Deus é que nos chama a ser santo. E quando eu correspondo a esse chamado de Deus, aí eu me torno santo de verdade, né? É um chamado que Deus nos faz e faz a todos nós, e cabe a mim corresponder. Os santos que estão no céu a interceder por nós é porque corresponderam a esse chamado. Não é porque são melhores. Foram apenas pessoas que responderam, que corresponderam a esse grande chamado que Deus nos faz. Que, amados irmãos e irmãs, a gente entenda esta realidade, né? O chamado, a vocação e a missão. Isso aqui também, de todo modo, tem a ver com o Natal. Porque o próprio Paulo acaba nos colocando, né, de que a vinda de Cristo sempre foi o objetivo dos anúncios dos profetas lá no Antigo Testamento. É preciso com que o nosso anúncio também, nessa missão, né, que nasce da graça, que gera a vocação e que gera a missão, nesta missão nós possamos anunciar de fato a vinda de Cristo. E por isso temos aí mais um ponto para celebrar o Natal. Estamos celebrando aquele que veio ao mundo e que é por graça dele que eu tenho uma vocação. É por graça dele que existe uma missão. Mais um ponto para nós ficarmos felizes e louvarmos a Deus pelo seu Natal. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.